paz do Senhor Jesus, Igreja do Senhor, vamos dar continuidade nesse momento ao nosso culto de ensinamento da Palavra de Deus, hoje terça-feira, esse momento tão importante onde nós estamos reunidos para adorarmos o Senhor. Eu quero convidar você, onde você estiver agora, para nós juntos orarmos ao Senhor e assim vamos em seguida aos louvores da nossa harpa cristã. Oremos juntos ao Senhor nosso Deus. Pai eterno, glorioso Deus, te louvamos por estarmos na Tua presença mais uma vez, Senhor, por o Senhor ter nos concedido a graça, a comunhão, Senhor, de mais uma vez aqui, ó Pai querido, estarmos juntos, Senhor, para te louvar, te exaltar e bendizer o bendito e glorioso nome do Senhor, Pai. Meu Pai glorioso, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja com a sua boa mão estendida sobre a vida do teu povo, Pai. Ó Deus, trazendo assim cura, milagres, trazendo, meu Deus, libertação sobre as vidas que tantos necessitam, Senhor. Também oramos, meu Deus, pela nossa pátria, nossa nação. Oramos, Pai amado, pelos governantes, oramos pelo presidente, Senhor. Oramos, meu Deus, pela área da saúde, Pai. Abençoado seja a vida dos meus irmãos, irmãs, familiares, que as mais ricas e copiosas bênçãos do Senhor alcance o teu povo, Pai bendito. Eu quero louvar-te, meu Deus, por mais este momento em tua presença, em o nome de Jesus Cristo é o que oramos, e já gratos te bendizemos por tudo, para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Graças a Deus por mais este momento em que nós acabamos de adorar o Senhor Jesus com nossas orações. Vamos agora então ao momento do louvor da nossa harpa cristã. Você que tem harpa, pega a sua harpa, vamos juntos adorar o Senhor Jesus Cristo. A nossa irmã Elda, missionária Elda, estará dando então seguimento aos louvores da harpa com os nossos irmãos. Adore a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Nesse momento estaremos louvando ao Senhor com o hino de 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo
sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda, mas um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Louvado seja Deus, aleluia. Graças a Deus, meus amados irmãos. Agora eu quero convidar todos vocês para juntos nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, vamos juntos fazer a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 9. Onde você estiver aí agora, apanhe a sua Bíblia. Segundo o Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 9. Vamos dar início à leitura a partir do verso de número 14. Palavra do Senhor está registrada, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 14 até o verso de número 29. Nos diz assim as Santas Escrituras: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e o não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-lo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E Jesus disse, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu, e ficou o menino
como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsá-lo? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Esta é a palavra de Deus aos nossos corações. Logo mais estaremos falando um pouco sobre esse texto. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, neste momento eu quero convidá-los, aonde você estiver, a você agora servir ao Senhor com os dízimos e ofertas. Façamos isto com alegria no nosso coração, porque sabemos que a obra do Senhor, ela precisa que nós, com o nosso coração generoso, voluntário, façamos isso. Onde você estiver, reserve aí aquilo que é para a obra do Senhor, aquilo que é o momento importante da nossa vida em serviços, com os dízimos e as ofertas na casa do Senhor Jesus Cristo. Então você agora está convidado neste momento a servir ao Senhor com dízimos e ofertas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faça isso com um coração voluntário, alegre e generoso para a glória do Senhor. Sirvamos ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Consagremos então o ofertório que é destinado integralmente para a obra do Senhor em toda a DSM Campo de São Mateus. Oremos então e consagremos o ofertório. Senhor Deus, bondoso Pai, neste momento, meu Deus, nós o consagramos, os ofertórios, os dízimos, que o teu povo, Pai amado, com amor e carinho, conduziu à tua casa, Pai amado, com seus corações generosos, voluntários, te servindo, meu Deus, na tua obra. Ó Pai querido, tu bem conheces e sabes, meu Pai bendito, o que estamos vivenciando nos momentos atuais, aonde, meu Deus, há muitos desempregados, há muitas pessoas sendo, meu Deus amados, ó Pai bendito, mandado embora dos seus trabalhos, mas nós oramos, meu Deus, para que haja uma mudança, Senhor, e tu que és conhecedor, tu que és o supridor, meu Deus, de todas as necessidades, tu sabes perfeitamente como agir, como operar, como fazer, Pai. Abençoado seja, meu Deus, este ofertório que teus filhos aí reservaram para a tua obra, e assim o entregamos, Pai. Consagrado seja para o uso integral da tua obra aqui na terra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Consagrado está totalmente integral para a obra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos meus irmãos e irmãs, você que tem servido ao Senhor com os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Que Deus te prospere muito, que te faça cada dia mais próspero para a glória do Senhor Jesus Cristo, e que nunca falte nossas orações ao teu favor. Você que está desempregado, creia, as portas se abrirão para a tua vida. Você que está esperando algo, quem sabe que está na justiça, alguma causa em que você está aguardando e está orando, creia, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é o teu sustentador, Ele é o teu provedor, Ele é o Senhor da nossa vida. Creia que o Senhor é poderoso para agir. Muito bem, queridos irmãos. Vamos então às oportunidades para a glória do Senhor Jesus Cristo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Glória a Deus. Graças a Deus por esses momentos importantes de louvores. Agora eu quero convidar os meus amados irmãos e irmãs, onde você estiver, família, pegue a sua Bíblia novamente, abra ela no texto em que nós fizemos a leitura nesta noite. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 9, versos de número 14 ao 29. É a leitura da qual nós iremos agora passar a meditarmos um pouco
na palavra do Senhor. Gostaria que ele deixasse bem registrado para a sua memória uma frase que eu quero deixar ela aqui, não tomando-a como um tema geral para toda a mensagem, para todo o ensinamento da palavra de Deus, mas que esta frase ela venha soar fortemente dentro do teu coração, porque quando eu estava a meditar esta passagem bíblica, o Espírito Santo muito falou ao meu coração. Não duvide do poder de Jesus. Se você puder falar isso para alguém com todo respeito, fale aí. Não duvide do poder de Jesus. Não duvide do poder de Jesus. Muito bem. Depois de um momento tão glorioso, os discípulos, retornam à normalidade da vida cotidiana e já se deparam imediatamente com um problema que daquela época era muito familiar. Uma vida que estava atormentada por Satanás, aproveitando-lhe esse espírito maligno da situação da qual aquele jovem sofria, ele também ali o atacava de forma terrível. Jesus então, ele não perde tempo, ele aproveita este momento, dessa situação, um momento tão tenso, um momento um tanto constrangedor, um momento um tanto difícil, e ele, aproveitando deste momento, ele então vai nos ensinar o quanto nós precisamos ter fé para crer em Jesus, que é poderoso para realizar milagres. Os versos iniciais do capítulo 9 do Evangelho de Marcos vai nos falar sobre uma passagem que é tão conhecida. Os evangelistas Mateus, o Marcos e o Lucas faz a narrativa deste acontecimento que antecede o acontecimento do milagre ou da cura deste jovem, que é a transfiguração, o momento em que Jesus ele sobe ao monte em particular com Pedro, Tiago e João, chama-o à parte, sobe ao monte e deixa cá embaixo os seus demais discípulos. Ele sobe então, e ao subir ali acontece aquele momento da transfiguração, aonde apresenta-se dois personagens muito importantes da história bíblica, Moisés e Elias. E eles veem aqueles três discípulos veem aquele momento em que Jesus ele fica transfigurado. Tamanha é a glória, o poder daquele monte, em que a vida de Jesus ela passa a ser totalmente naquele momento ali tão cheia de glória, tão cheia de poder, ao ponto de Pedro então se manifestasse falando de forma precipitada e direcionando a Jesus: Senhor, façamos então aqui um local para Moisés, para Elias e para o Senhor. Ele não sabia do que estava falando, mas a voz brada, e a voz do céu brada, e diz para eles ouvirem ao Filho amado do Deus vivo, dai ouvido a eles. Ou seja, escuta o que ele vos falar, o que ele vos direcionar. Foi um momento muito lindo. Não sei dizer aos irmãos quanto tempo, o espaço de tempo que isso durou, mas foi um momento muito marcante. Os três evangelhos fazem essa narrativa da transfiguração ali naquele monte, como também os três evangelhos vai fazer a narrativa na mesma sequência do milagre deste jovem
que na maioria das Bíblias aparece aí como o jovem lunático, ou em algumas versões já aparece o jovem que sofria de epilepsia, ataque epilético, vai aparecer desta forma. Os três evangelistas então concordam neste segmento, e o texto que nós lemos em Marcos vai nos falar justamente isso, como os demais evangelistas, Mateus e o Lucas. Quando ele então desce, quando ele sai daquele momento, Jesus, o Pedro, o Tiago e o João, quando eles vão se aproximando dos demais, eles então encontram, como diz o texto, e quando se aproximaram dos discípulos, viu em redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, ou seja, estavam ali o apertando com perguntas, enfim, para que eles pudessem então falar. Mas o verso 15 do capítulo 9 vai nos dizer que logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado e correndo para ele o saudaram. Quando viram Jesus descendo, vindo com os outros três, eles então deixaram os outros 9 discípulos que ali estavam sendo apertados pelos escribas, ali perguntando a eles algo, e o momento da situação, e daí eles se voltam em ver Jesus, e daí eles então se direcionam a Jesus e saudam a Jesus. Depois de um grande momento, estando lá no monte, ao descer então se deparam com uma grande realidade da vida, que era costumeiramente naquela época, pessoas em que viviam totalmente perturbadas e precisavam agora de um milagre, precisava de ser curado, precisava de ser transformado pelo poder do Senhor Jesus. O primeiro passo que eu quero caminhar com os irmãos é que tem um problema e este problema precisa ser resolvido. Esse é o primeiro passo que eu quero caminhar com os irmãos dentro desse contexto bíblico. Tem um problema e este problema precisa ser resolvido. Nós vamos então perceber nos versos 17 e 18, se você puder acompanhar aí, perceba o verso 17 e 18 do Evangelho, o que ele vai nos dizer. E um da multidão, ou um no meio da multidão, respondendo disse, naquele momento em que é aquele encontro, Jesus descendo, os demais discípulos ficam embaixo, e há aquele encontro, então um do meio da multidão, ou da multidão, respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, ponto e vírgula, olha o verso 18, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes, vai se secando, ponto e vírgula, e eu disse aos teus discípulos que o expulsasse e não puderam. Então nós temos aqui um problema, esse problema precisa ser resolvido. Perceba que é um problema de ordem espiritual, é um problema que está no âmbito espiritual, do qual não se resolve humanamente falando com uma simples palavra de conselho ou um parecer de uma pessoa com relação à situação. Mas é um problema que está afetando a vida de uma pessoa, na sua vida psicológica, na sua mente, ao ponto de dominar todo o seu corpo. E perceba que todas estas reações, elas são reações de sintomas de uma pessoa que realmente sofre deste chamado ataque epilético. Esse distúrbio que acontece
que leva a pessoa a ter alguns comportamentos em que a pessoa começa a sofrer. Mas dentro deste ponto a gente vamos ver que o verso final do versículo 17, ele vai dizer assim, que tem, quando termina lá a palavra filho, vírgula, que tem um espírito mudo. E daí você perceba que o verso de número 18, o pai continua falando, e este onde quer que eu apanha, ou seja, e este onde quer que eu apanha, ou seja, essa força demoníaca, aonde quer que o apanha, faz com ele algumas coisas. Veja aí, despedaça-o, ou seja, faz com que o corpo daquele menino sofra, espuma, range os dentes, vai se secando. São tudo reações que vão sintomáticas, que vão apontando. Mas perceba que há uma operação do inimigo por detrás disso, em aproveitar aquele momento. Desta forma que Satanás trabalha. Mas aí, a frase final do verso 18 que me chama muita atenção. Eu disse aos teus discípulos que eu expulsasse. É assim que aparece aí nas suas escrituras. Observe aí. Eu disse aos seus discípulos que eu expulsasse. E não puderam. Ou seja, eles não conseguiram. Pois bem, vale observar, e eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso, a gente observar alguns acontecimentos antes. Capítulo de número 6, eu convido a você a essa leitura, este mesmo Evangelho de Marcos, está no capítulo 9, volta um pouquinho as páginas, e nós vamos achar o capítulo de número 6 do Evangelho de Marcos. Eu vou ler um texto que está registrado a partir do verso de número 7, capítulo 6, verso 7 ao 13. Acompanhe aí na sua Bíblia o que diz Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 7 ao 13. Chamou a si os 12, e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Verso 8. E ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão. Ponto e vírgula. Nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Verso 9. Mas que calçasse alparcas e que não vestisse 2 túnicas. Verso 10. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Verso 11. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que tiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. E em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Verso 12. E saindo eles, pregaram que se arrependessem. Verso 13. E expulsavam muitos demônios. Vou recapitular. E expulsavam muitos demônios. E ungiam muitos enfermos com óleo e os curava. Perceba aqui no capítulo de número 6 do Evangelho de Marcos, versos 7 ao 13, que Jesus, ao enviar os 12, Jesus lhe deu-lhes poder, lhe deu-lhes autoridade, a autoridade esta contra as forças
infernais, contra as forças do inimigo, porque a palavra de Deus vai nos instruir, vai nos ensinar que a nossa guerra aqui nesta terra não é contra a carne nem contra a sangue, mas a nossa guerra é contra as potestades, é contra os espíritos do mal, é contra as forças diabólicas. E para isso nós precisamos estar revestidos, precisamos estar com a presença do Senhor para podermos ir de encontro a esses embates espirituais e vencê-los no nome do Senhor. Não se vence as forças diabólicas com palavras humanamente falando, não se vence as forças diabólicas com conhecimento, mas se vence as forças diabólicas debaixo do poder e da autoridade do nome de Jesus. E isto Jesus deu-lhe aos seus discípulos. Perceba, é interessante que quando você vê o verso de número 7, diz: e chamou assim os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, vírgula, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E no verso 13 você vai ver: e expulsavam muitos demônios, forças diabólicas, entidades diabólicas, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então perceba que estes homens estavam totalmente revestidos, estavam debaixo desta autoridade delegada, dada pelo Senhor Jesus Cristo, para então eles enfrentarem essas forças malignas, porque só eles só conseguiriam enfrentar essas forças malignas com essa autoridade de Jesus sobre a vida dele. Pois bem, quando a gente olha lá no capítulo 9, daí eu queria que você voltasse e observasse lá, quando a gente vem ao capítulo 9 deste mesmo evangelho, aí a gente está se deparando com essa situação no âmbito espiritual, em que estes homens que outrora já haviam tido embates com essas forças diabólicas, já haviam tido embates com os demônios e já haviam expulsado, já haviam, quando eles voltam trazendo relatório para Jesus, eles voltam tão alegres, felizes, dizendo para Jesus: Senhor, os enfermos são curados, os demônios são expulsos, se sujeitam-se a nós. E Jesus ali passa uma orientação para eles não se alegrarem por isso, mas alegrar antes, porque os nomes deles estão escritos lá no livro da vida, né? Enfim, aqui eles agora não estão tendo sucesso no ministério. Eles não estão tendo sucesso no seu segmento do que outrora, algum tempo atrás, haviam tido sucesso. E isso me chamou a atenção. Isso me levou então a fazer algumas anotações e estou compartilhando e quero continuar compartilhando com vocês. E se atenha aí, por favor, a isso. Vamos lá. Então eu grifei aqui. Os discípulos não resolveram o problema. Quando os escribas, ainda que com intencionado a provocá-los, a intimidá-los, a questioná-los, vai em direção a eles, mas graças a Deus que Jesus chega, e daí Jesus chegando, eles se voltam tudo para Jesus, e daí aquele homem se manifesta em meio àquela multidão e fala: a situação é o seguinte, Jesus, eu tenho um filho, e o evangelista Lucas vai fazer essa narrativa, Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 38, ele vai dizer que é o filho único daquele homem, é o filho único dele. Eu tenho o meu filho, eu trouxe o meu filho para que seja curado, liberto. Só que tem um porém: os teus discípulos não estão dando conta, não conseguem fazer nada. Então, primeira coisa, os discípulos não resolveram o problema. Deixe-me te dar uma orientação da parte de Deus nesta noite para a tua vida. O problema que porventura tem te sufocado, tem te cercado, ou até mesmo queira te amedrontar, conduza este problema a Jesus, unicamente a Ele.
Porque quando nós conduzimos a Jesus, pode ter certeza de uma coisa: Jesus tem sim solução para o teu, o meu, os nossos problemas. Jesus tem. E aqui eu quero deixar bem claro, não é que Jesus é obrigado, não é que Jesus ele tem que fazer, não, ele faz porque ele nos ama, ele faz porque ele é misericordioso, ele faz porque ele tem todo o poder para fazer e para realizar. Glórias a Deus. Conduza o teu problema a Jesus, envia-o a Jesus. Vamos caminhando. Uma outra coisa importante que eu pude tirar desta lição, desse primeiro ponto da mensagem, que tem um problema e precisa ser resolvido o problema. Então os discípulos não resolveram o problema. Segundo, um problema não resolvido pode gerar outro maior. Então, segunda coisa, um problema não resolvido pode gerar um outro maior. Perceba que quando não é resolvido um problema, e muitos de nós podemos ter experiência nisso, a gente vamos ver que um outro problema ele começa a ser agravante dentro daquele problema que surgiu, começa a se agravar-se mais ainda. Então o que tem que se fazer? Resolver, para que assim possa se dar seguimento. Um problema não resolvido vai gerar um outro problema. Terceira coisa, eu quero te passar. Não se acomode depois de ter recebido o poder dado por Jesus. Então a terceira coisa, não se acomode depois de ter recebido o poder dado por Jesus sobre a tua vida. Quantos e quantos cristãos estão se acomodando-se depois de ter recebido, depois de ter experimentado, depois de ter vivenciado momentos tão particular, tão íntimo, tão bom com Jesus Cristo, então agora estão entrando no caminho do comodismo. E um cristão acomodado é uma vida acomodada. Um cristão acomodado, ele não tem perspectiva, esperança. Mas um cristão que ele não está acomodado, ele está sempre com desejo de buscar, ele sempre está em evidência em realizar a obra de Deus, ele não se detém em meio aos problemas, mas ele olha o problema como um meio de alcançar outras vitórias sobre a sua vida. Glórias a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. E uma quarta coisa que eu pude tirar desta lição aí: cuidado para não sermos decepcionados com o passar do tempo. Cuidado para não sermos decepcionados com o passar do tempo. Então o que eu vejo, rapidamente concluindo isso aqui, nunca esqueça que o poder de Jesus a nós concedido não nos dá o direito de nos acomodarmos. A pessoa fala: eu já sou crente, e aí? Mas você está vivendo como crente? Eu já sou crente, e aí? Você está tendo práticas de crente? Eu já sou crente, e aí? Você está vivendo como verdadeiramente um crente tem que viver? Porque quando esses discípulos se depararam com o problema, eles passaram vergonha. Eles foram decepcionados. Então o poder de Deus dado a nós, a igreja do Senhor, como membros do corpo de Cristo que somos, o poder de Deus dado a nós, não é para nós pegarmos como que se fosse uma joia preciosa e esconder no cantinho e deixar lá, pôr dentro de uma caixinha e esconder, isso aqui é meu, não. Aquilo que nos foi dado, a palavra de Deus, de dar de graça o que de graça recebeste. Se tu tem palavra de Deus, envia a palavra de Deus para aqueles que estão precisando. Se tu podes abrir a tua boca
e orar por aqueles que estão necessitando. Ore por aqueles que tanto precisam de ouvir uma palavra. E você é o instrumento que Deus levantou nesta terra para falar a palavra de Deus. Somos nós, igreja do Senhor, que temos a palavra da vida eterna. Aleluia! A palavra da vida eterna está na minha boca, na tua boca. Como eles ouvirão? O apóstolo Paulo, ele nos ensina sobre este ensinamento doutrinário tão importante. Como eles ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Glórias a Deus. Meus amados irmãos, precisamos estar em evidência. A igreja não pode estar oculta neste momento tão complicado em que a nação está vivendo. A igreja precisa estar em evidência, orando, consagrando, buscando, lendo as escrituras sagradas. Aleluia! Ore por suas famílias, pelos seus lares, ore pela nação, ore pelo bairro, pela rua, pelo vizinho, da direita, da esquerda. Ore, meus amados irmãos, porque somos nós que temos a autoridade de Deus. Não nos acomodemos em meio a tantas situações calamitosas que estamos vivenciando, meus irmãos. Não se acomoda, igreja. Levanta, desperta, para que nós não venhamos, meus amados irmãos, ser decepcionados com o passar do tempo. Para que nós não venhamos cair no comodismo, como muitos têm caído no comodismo. Para que nós não sejamos vencidos pelos problemas desta vida. Para que nós não sejamos geradores de outros problemas piores. Este é o primeiro passo dessa mensagem. Vamos caminhando, porque a palavra de Deus é muito bom. Glórias a Deus. Segundo ponto. Se o primeiro ponto é problemas que precisam ser resolvidos, o segundo ponto desta mensagem em que eu estava meditando, eu gostaria que você observasse o verso 19. Olha o verso 19 como ele diz. E ele respondendo-lhe disse, Jesus, hein? E ele respondendo disse-lhe, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ah, meu Deus, e até quando vós sofrereis? Até quando? Isso aqui é uma admoestação severa de Jesus. Ó geração incrédula, até quando estareis convosco? E até quando sofrereis ainda? Trazemos, conduz a mim o problema, traz para mim, vem para mim. Vamos lá. Para realizarmos a obra de Deus, é necessário, é preciso algumas coisas importantes. A obra de Deus, ela não é feita com relaxo. A obra de Deus, ela não pode ser feita como algo que nós nos sintamos obrigados, forçados a fazer. A obra de Deus não se faz dessa forma, não é com relaxo, não é se sentindo obrigado, forçado. A obra de Deus não se faz reclamando. A obra de Deus, para mim, para você, nós que por misericórdia estamos à frente, pastoreando, lidando com pessoas, você que lidera, não é para fazer de forma gemendo. O nosso pastor presidente nos instrui muito, nos cultos, em reuniões de obreiro, nos traz muito ensinamento. E ele nos ensina que um pastor, um dirigente de congregação, que faz a obra de Deus gemendo, ele não serve. Sabe aquele tipo de pessoa que está à frente do trabalho e fica dizendo, ai, eu estou só, ninguém está comigo. Você tem Jesus com você, meu irmão. Ah, eu estou só, ninguém está do meu lado. Irmão, igreja não é facçãozinha, igreja não é grupinho isolado. A igreja é um corpo. Se fulano não quer me ajudar, a palavra de Deus eu já ensinei, eu já falei isso aqui em outros ensinamentos.
Marcos capítulo 16, ele vai mostrar lá para nós no finalzinho, e cooperando com eles o Senhor, se não me foge a memória, capítulo 16, verso 20, e cooperando com eles o Senhor. Ô irmão, se eu tenho uma cooperação de Jesus na minha vida ministerial, na minha vida como cristão, como crente em Jesus, eu tenho tudo, eu estou com tudo, porque eu tenho Jesus cooperando comigo, e o mesmo Jesus, se tu lês a escritura, tu sabe disso, e o mesmo Jesus falou, eu não vos deixarei órfão, estou voltando para a casa do meu Pai, rogarei ao Pai que vos envie o outro Consolador da verdade, que estará convosco todos os dias. Então, para realizarmos a obra de Deus, é preciso, eu grifei aqui duas coisas importantes, porque esse verso 19, ele me chama muita atenção. Ele me chama atenção, e daí deixe-me, antes de eu te passar, vamos até o Evangelho de Mateus, para a gente ver, porque os evangelhos, esses três evangelhos, os teólogos, os estudiosos chamam de evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que têm as suas semelhanças parecidas, ou as narrativas de alguns textos aparecem nos três. Então, por isso que eles dão esse nome de evangelhos sinóticos. São evangelhos que têm suas semelhanças com os mesmos textos. Às vezes diferem dá uma palavra dentro de um assunto, trazendo um assunto um pouco mais detalhado, o outro resume um pouco mais, mas faz a narrativa do mesmo. E esse caso aqui da cura desse jovem lunático ou epilético, ele é narrado pelos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O Mateus capítulo 17, e o verso 17, ele vai dizer assim para nós: e Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? Trazemos aqui o evangelista Lucas, no capítulo de número 9, o verso 41, ele vai nos dizer assim: e Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrereis? Traze-me cá o teu filho. Perceba que o Mateus e o Lucas, eles concordam em dizer que é uma geração incrédula e perversa. Então, para realizar a obra de Deus é preciso algumas coisas. Eu grifei apenas aqui duas coisas importantes. Primeira coisa, essa fala de Jesus a eles, ó geração incrédula, e daí eu vou usar a fala de Mateus e a fala de Lucas, que tem a palavrinha que aparece, perversa, geração incrédula e perversa. Marcos não aparece essa palavra, mas aparece a palavra incrédula, ou seja, falta de fé. Uma geração que não tem fé. E eu quero compartilhar com vocês isso aqui rapidamente. Mas as palavras de Mateus e de Lucas, geração incrédula e perversa, eu grifei aqui rapidamente que dentro desta demonstração de Jesus, Mateus e o Lucas vai então nos dizer que essa demonstração de Jesus, ela vai nos trazer a palavrinha que aparece aí, incrédula e perversa, e quando eles tratam-se de incrédula, está tratando-se de uma pessoa que não tem fé, ou de uma gente que não tem fé, ou de um povo que não tem fé. E quando ele trata de perversa, ele está trazendo para nós sobre uma gente maldosa. Essa palavra perversa quer dizer maldosa, uma geração depravada, uma geração perversa, uma geração corrompida. Então esta palavra que aparece aí, perversa, ela traz todos esses sentidos e outros mais: maldosa, depravada, perversa, corrompida. Então Jesus, quando ele se dirige
no nosso texto básico, do capítulo 9 de Marcos e o verso de número 19, e ele se dirige-se tanto ao povo que ali está, como aos seus discípulos que ali estão. Ele então os chamam, advertindo-os, admoestando-os e dizendo: geração incrédula, uma geração que não tem fé, e geração perversa, uma geração corrompida, maldosa, uma geração totalmente pervertida. É isso que Jesus exorta a todos eles ali presentes. Ouviram isso? É desta forma que Jesus trata com eles. Jesus não estava só falando ali com o escriba, com o pai e com os demais que estavam ali, mas também com os seus discípulos. Jesus admoesta os seus discípulos. Precisamos ser admoestados para que nós melhoremos na presença do Senhor. Porque tem muitas pessoas que estão aí tentando quer levar a vida do cristianismo no oba-oba, de qualquer jeito. E vida de cristão não é de qualquer jeito. Vida de crente é uma vida pautada pela palavra de Deus. Vida de crente é uma vida que temos que estar embasado, enquadrado na palavra do Senhor nosso Deus. O irmão Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, ele já vai nos exortar lá. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele vai nos exortar lá que nós não temos que nos moldular. Estou parafraseando aqui esse texto. Não é para nós termos o molde deste mundo, não se conformar com o mundo. Nós temos que ser os inconformados com o mundo, não nos conformar com o mundo, não se habitolar à modelagem deste mundo, ao sistema deste mundo corrompido, como ele fala, como ele exorta aqui, perversa. Além de não terem fé para servir ao Senhor Jesus, além de não terem fé para se aproximar do Senhor Jesus, é um povo maldoso, é um povo depravado, é um povo perverso, é um povo corrompido. Então que nós não nos corrompamos com este mundo, que nós não entremos no caminho da depravação deste mundo, da maldade deste mundo, da incredulidade deste mundo, mas que nós temos posturas de cristão na presença do Senhor. Glórias a Deus. Espero em Deus que não esteja doendo muito esta palavra, porque é a revelação de Deus para a tua vida, é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Antes de falar a vocês, o Espírito Santo cortou aqui em mim, está cortando agora neste momento de ministração da palavra do Senhor os vossos corações. Glórias a Deus. Caminhemos então. Para realizar a obra de Deus, precisamos ter. Quando ele fala geração incrédula, precisamos ter o quê? Fé. A palavra de Deus vai nos dizer, e aí eu conduzo vocês, porque não tem como realizar a obra de Deus sem não ter fé, meus amados irmãos. Não tem como. Como que eu vou orar sobre uma pessoa se eu não tenho fé naquilo que eu estou falando? Como que eu vou me dirigir a Deus se eu não creio que Ele existe, que Ele é verdadeiro? Como que eu vou falar, glorificar Jesus, exaltar Ele se eu não acredito nele? Tem que ter fé. Hebreus, texto muito conhecido, mas leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus, que ela vai agindo na tua vida e vai nos convertendo a cada dia. Hebreus capítulo 11, olha o que ele diz. Você conhece esse texto, mas é bom você ler. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então nós estamos esperando, mas ele tem mais, vírgula. E a prova das coisas que se não veem. Então a fé também é a prova das coisas que nós não estamos vendo, mas nós estamos crente, confiante, crendo. Fé. Glórias a Deus. O texto vai indo, mas quando chega no verso 6, aí é fundamental, porque aqui ele vai dizer, ora, sem fé, sem a fé, ele vai dizer isso para nós, é impossível
agradar-lhe, vírgula, olha o que ele diz mais. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário, irmão, quem ora, creia que Deus existe. É necessário, irmão, quem vai orar por uma pessoa enferma, creia que Ele existe. É necessário, irmão, que aquele que vai orar por uma pessoa que está lá endemoniada, atormentada, creia que Ele existe. Porque se nós não dermos conta de crer que Jesus, que Deus existe, não vamos conseguir realizar a sua obra. Porque a obra de Deus não é mérito humano, não é mérito de pastor, não é mérito de quem prega, de quem revela, enfim, não é mérito de quem não. A obra de Deus, já está falando, a obra de Deus, a obra é de Deus. E nós somos seus trabalhadores na obra dele. Tenhamos fé. Então, para realizarmos a obra do Senhor, é necessário ter fé. E uma outra coisa, é preciso ter uma vida correta na presença de nosso Deus. É preciso termos uma vida correta, igreja, na presença de Deus. Pega a tua Bíblia, Atos capítulo 19, verso 13 ao 17. Livro de Atos, capítulo 19, verso 13 ao 17. Olha essa passagem. Talvez você já tenha lido ela, mas eu vou recapitular ela aqui rapidamente. Não vou recapitular toda, mas uma boa parte dela. Atos capítulo de número 19, verso 13 ao 17, vai dizer assim para nós. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Verso 14. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Os 7 filhos deste homem, muito importante, Seva, e os 7 filhos deles era quem fazia isso que o verso 13 está falando. Estavam querendo se apropriar do nome de Jesus, da autoridade de Jesus, para poder fazer alguma coisa sobre a vida daqueles que estavam sofrendo malignamente por opressão diabólica. Verso de número 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse. Olha o que o espírito maligno disse para esses sete jovens. Olha que coisa terrível. Conheço a Jesus. Meu Deus. Olha o que ele diz. Conheço a Jesus, vírgula. E bem sei quem é Paulo. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Ponto e vírgula. Olha o término do verso 15. Mas vós, quem sois? Ou seja, quem é você? Quem são vocês? Agora, irmão, olha o verso 16. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhoreando-se de 2, ponde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E olha o verso 17. E foi isto notório em todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Agora veja, meus amados irmãos, para fazermos a obra de Deus, é preciso a gente ter uma vida correta na presença de nosso Deus. Não adianta, irmão, a gente queremos fazer a obra de Deus se nós não tivermos, como eu já falei aqui, fé, porque Jesus fala, ó geração incrédula e perversa. Precisamos ter vida, precisamos ter um testemunho de vida, e é isso que estes jovens aqui
sofrem na mão deste homem que estava atormentado por um espírito maligno. Depois, se você quiser, você lê o texto todo, mas versos 13 ao 17, se você quiser, você lê do verso 1 até o verso de número 17, ou todo o capítulo, que você vai entender melhor. Mas o que eles queriam? Eles queriam pegar o nome de Jesus para expulsar da vida daquele homem atormentado o espírito maligno que estava sobre ele, usando a vida de Paulo como exemplo. E daí não tem como, meu irmão. Se eu não tenho vida com Deus, não é a vida do meu irmão, da minha irmã, que vai fazer com que eu tenha vida com Deus. Isso é uma particularidade. O que eu posso fazer é te ajudar em oração, mas orar por você, você que tem que orar. Eu te ajudo na oração. Tu ora por mim de lá, eu oro por você daqui, eu oro por minha família que está lá em Recife, minha família, aqueles que são crentes, ora por mim de lá para cá em São Paulo, eu oro os outros irmãos que estão fazendo missões na obra missionária em outros países, em outros estados, em outras regiões. De lá eles oram por nós. A igreja do Brasil ora pela igreja lá na Europa, a Europa ora pela igreja do Brasil, a América do Sul ora pela América do Norte, e assim vamos indo. Mas cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que ter a sua vida com Deus. E estes moços não tinham vida de testemunho para encararem a força diabólica, para encararem a força maligna na vida daquele homem. Perceba que o verso 16 vai dizer que saltando neles, saltou sobre eles, meus amados irmãos, pegou aqueles homens e ali deixaram aqueles homens, aleluia, nus, deixaram aqueles homens despidos. Imagina a vergonha que passaram. Precisamos ter vida, meus irmãos, tenhamos vida na presença do Senhor, para que o inimigo não escarneça da minha vida, da tua vida, da igreja. Precisamos ter vida pautada diante de Deus. Glórias ao Senhor. Volta ao nosso contexto lá de Marcos, capítulo de número 9, porque esse texto está nos conduzindo a um entendimento muito importante. Caminhemos nesse texto. Vejamos então que o verso de número 19 do capítulo 9 de Marcos vai justamente tratar sobre isso, a incredulidade e a perversidade. A incredulidade é algo que nos afasta de não alcançarmos. Mas vejamos então os versos 22, 23 e 24 desse texto para nós caminharmos aqui. O verso 22, precisamente do capítulo 9, o verso 22, ele vai dizer assim para nós: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Ponto e vírgula. A parte B diz: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Verso de número 24. E logo o pai do menino clamou com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Terceira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, com base nesses versos 22, 23 e 24. Como temos nos comportado diante de Jesus em meio à situação? Ou seja, como é que eu e você temos nos comportado diante de Jesus em meio à situação? Qual é o meu comportamento diante do Senhor Jesus? Ao ler o texto, você já dá para entender mais ou menos o que eu quero te passar dentro da orientação do Espírito de Deus. A parte B do verso 22, ela vai dizer assim: mas, começando na palavra mais, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Muito bem. Perceba que aqui é a fala daquele homem. E perceba que aquele homem, ele não está falando só por si, mas ele está incluindo
aos demais que ali estão em volta. E perceba que qual é o problema deste homem e de todos que ali estão em volta dele. Se você observar essa parte B do verso, você já vai entender perfeitamente. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Meus irmãos, quem realmente se aproxima de Jesus, como a gente já lemos aqui, se aproxima do nosso Deus Pai, é necessário que tenha fé, é necessário que creia. Nós não podemos estar pregando a palavra e descrendo da palavra, ensinando a palavra e desacreditando da mesma palavra que ensinamos. Se nós não dermos conta de crer na palavra de Deus, nada mais adianta, irmãos. Não adianta eu ter uma carteirinha de pastor, ter uma carteirinha de membro do campo tal, eu tenho o meu pastor, enfim, não adianta. Eu faço parte da denominação tal, do ministério, não adianta, irmão. Não adianta. Nós precisamos, querido, e crer, sem duvidar. Perceba então que este homem, ele fala com Jesus e a fala dele não é uma fala de uma pessoa de quem crê. Você dá para discernir logo a fala de uma pessoa de quem crê e uma fala de uma pessoa de quem não crê. Você discerne logo. E perceba que a fala deste homem na parte B do verso 22 é a fala de quem não crê. Porque como é que eu vou me dirigir ao meu Senhor Jesus desta forma? Mas se tu podes. Isso é uma fala duvidosa. Isso é uma fala de quem não tem fé. Isso é uma fala de quem duvida daquele a quem você está se achegando-se a ele e se aproximando-se dele. Porque ele diz, mas se tu podes fazer alguma coisa, glórias a Deus. Mas aí vem, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Vamos lá. Primeira coisa, como alguém que se aproxima com dúvida de Jesus? Como que alguém quer receber, vamos melhorar isso aqui, como que alguém quer receber algo da parte do Senhor Jesus, mas já se aproxima de Jesus, duvidando de Jesus? Não vai receber isso. A segunda coisa, como alguém questiona o poder de Jesus? Porque perceba que ele está dizendo, se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Ou seja, como que eu vou chegar diante do meu Jesus, do meu Senhor, já questionando ele? Porque, irmão, questionar o poder de Jesus é você contra a autoridade de Jesus. É você duvidar do poderio de Jesus. E nós, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, não podemos ter esse comportamento que este homem está tendo aqui. E quantos e quantas está tendo esse comportamento? Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, faz aí, Senhor, se não... irmão, perceba que este homem precisa de uma libertação. O filho dele está precisando ser curado, porque além daquele momento do ataque epilético, o inimigo se aproveitava daquela situação para atormentar mais ainda. O menino perdia a fala, o menino estava se emudecendo-se todo, o menino estava se acabando-se. O inimigo jogava o fogo, jogava a água para morrer, para acabar. Mas, meus amados irmãos, a grande verdade é, e aqui eu estou caminhando já para apontar para vocês a conclusão. Falamos conclusão da mensagem, mas a palavra de Deus ela não para. A palavra de Deus é inesgotável, uma fonte constante. Mas para essa pausa da mensagem aqui, este homem vai declarar e vai nos mostrar, não só ele, como também os discípulos de Jesus. Nós vamos entender isso quando chegarmos nos versos 28 e 29, vocês vão entender isso comigo perfeitamente. Mas percebemos que como que alguém vai se aproximar de Jesus e questionar o poder de Jesus, questionar a ação de Jesus.
Então, essa pessoa precisa de uma libertação primeiro. Essa pessoa, primeiramente, precisa ser curado ela. Essa pessoa precisa ser curada. E a cura deste homem, você vai ver na declaração, versos 23 e 24, vai aparecer aí perfeitamente. Mas vejamos, como podemos nos comportar diante de Jesus em meio à situação? Qual é o meu comportamento, o teu comportamento em meio à situação da vida? Será que é um comportamento que a gente se aproxima-se dele duvidando dele? Jesus, será que tu pode? Será que tu faz? Será que tu tem? Será que tu... Nunca se aproxime de Jesus duvidando, porque ele nunca vai receber. Nunca vai receber. Nunca faça isso. Uma outra coisa, como alguém que questiona o poder de Jesus. Então, como uma pessoa que questiona o poder de Jesus, meu Pai do céu, não tem vantagens. Uma outra coisa, é como que alguém que quer apenas receber de Jesus. Sabe aquelas pessoas que quer só receber de Jesus? Como que alguém que quer só receber de Jesus sem ter nenhum comprometimento com ele, com Jesus. Então perceba que é mais ou menos assim, Jesus, eu estou duvidoso, eu estou meio assim, receoso, mas eu preciso receber, eu preciso de sair. Então, eu me aproximo do Senhor, o Senhor me dá e tudo bem, tudo legal. Não quero ter nenhum comprometimento com o Senhor. Irmão, este não é o evangelho verdadeiro. Este não é o evangelho que nos libertou, que nos liberta. O evangelho verdadeiro traz em nós libertação. Percebemos então que no evangelho que está escrito, e aí eu quero aplicar esse texto aqui, no evangelho de João, capítulo 20, verso de número 27 a 31. Mas antes, deixe-me te falar algo aqui muito importante. Aquele homem, este homem do texto que nós estamos aí observando aí, ele estava precisando primeiramente ser liberto, como eu já vos falei. Aquele homem precisava primeiramente ser liberto. E liberto do quê? Liberto da incredulidade que estava dominante na vida daquele homem. Porque Jesus falou isso no verso 19 para todos eles. E o bom é que esse homem está se manifestando. E aqueles que ficam enrustidos no meio da multidão. E aqueles que ficam escondidos no meio da multidão e nunca é curado da sua incredulidade na presença do Senhor. Isso aí é que é difícil, irmãos. É estar no meio da multidão, é estar no meio do povo, mas não crer. Está ali simplesmente como que se fosse um aventureiro para que conquistar alguma coisa, ganhar alguma coisa. Então aquele homem estava precisando primeiramente ser liberto da incredulidade que estava na vida deles. E uma coisa mais, assim é o caso de muitos crentes nos dias atuais. Permita-me falar isso. Eu tenho que falar isso em nome de Jesus, debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Assim é nos dias atuais a vida de muitos de nós que dizem ser crente. Está duvidando de Jesus, está descrendo de Jesus, se aproxima do evangelho, se aproxima das pessoas só com interesse de ganho. Jesus faz, Jesus tem, Jesus dá, Jesus realiza, Jesus tem poder, mas não se aproxime de Jesus, não queira ter uma vida com Jesus de maneira rasa, vai para as profundidades da realidade da vida cristã. Que eu e você tenhamos vidas convertidas, libertas, transformadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que o meu comportamento, o teu comportamento, o nosso comportamento será outro. Não só dentro da congregação, não só em casa, mas também no trabalho, na faculdade. Ninguém vai mudar, ninguém vai nos conduzir a termos um pensamento desconfiado de Jesus. Ninguém vai nos conduzir a termos um pensamento, aleluia, daqueles que se aproximam de Jesus só com interesse. Ele dá, ele tem, ele faz, ele pode, mas nós não nos aproximamos de Jesus com segundas intenções. Nós nos aproximamos de Jesus para servir a Jesus
e para sermos fiéis a Ele no nome de Jesus. Pois bem, o texto que está em João, me veio à mente esse texto na hora que eu estava rascunhando esta mensagem. Olha o que está registrado em João, capítulo de número 20, verso 27 ao verso de número 31. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado. Olha a frase final do verso 27. E não seja incrédulo, mas crente. Palavra de Jesus. Jesus falou isso para um dos seus apóstolos, Tomé. Ele não estava quando ele apareceu a primeira vez, aos 11, depois ele estava. E daí Jesus disse, então, é como se fosse aquele culto que eu falei assim, meu Deus, essa palavra hoje foi só para mim. Tinha lá 100, 200 pessoas, mas você falou, não, essa palavra é só para mim, é só minha. É mais ou menos isso. Está lá os 12, que agora Tomé está junto, e Jesus chega e fala, Tomé, é com você, meu negócio é com você hoje. Aí o Senhor fala assim, ó, vem, toca, olha aqui, mete a mão aqui, mete teu dedo aqui do lado. Aí Jesus fala assim, e não sejais incrédulo, mas crentes. Verso 29. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Veja, irmão, que a gente precisa, esse apóstolo do seu Tomé, aplicando dentro desse contexto, ele precisava ser curado desta incredulidade dele. Os outros falaram que Jesus estiveram lá? Falaram. Os outros falaram que Jesus participou. Os outros falaram que Jesus visitou. Falou. Tomé creu ao ouvir a mensagem pregada por eles? Não. Mas Jesus naquele dia chega lá e fala com ele. Mas Jesus dá o corretivo nele. Jesus dá o corretivo. E o corretivo é: não sejais incrédulo, mas crente, ou seja, não descreia, creia. Creia na palavra de Deus, igreja. Creia, meu irmão, na palavra do Senhor Jesus. Como que você quer ver Deus agir se você não crê? Como que você quer receber se você não crê? Como que você quer ter se você não crê? Creia. E daí Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Olha o verso de número 29. Disse-lhe Jesus, palavra de Jesus, porque me viste, Tomé, e creste. Agora está crente. Vírgula, ponto e vírgula. Olha que coisa linda, porque isso alcança eu e você. E daí é para eu e você não ter uma vida de incrédulo, ter uma vida de crente. Crente crê. E olha o que ele disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Então, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Verso número 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Muitos outros sinais, muitos mesmo. E verso 31 diz: estes, porém, foram escritos para que creiais. Os que estão escritos nos evangelhos é para que eu e você creia. Glórias a Deus. Creia o quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nós somos alimentados espiritualmente a partir do momento que nós cremos. Quando eu creio, tanto a minha fé ela está em ação, como a minha vida diante de Deus ela está sendo cada vez mais fortalecida na presença dele. Então, queridos, nós precisamos crer. Creia na palavra de Deus. Vamos caminhando, estamos terminando. Tenha um comportamento de quem realmente crê. Tenha um comportamento de quem realmente crê. E eu já vos falei aqui, o comportamento de quem realmente crê e de quem não crê, você discerne. Você vê o comportamento das pessoas, as palavras declaram, seu modo de agir declaram, quem crê, quem não crê, sim vai ter. Pois bem, o verso então de número 23 do nosso texto básico,
né? Ele vai então nos conduzir, que Jesus nos dá o caminho da vitória. Se você perceber isso, você observar isso, aliás, você vai ver aí, que o verso 23 nos dá o caminho da vitória. Eu vou ler ele e você acompanha aí, Marcos 9, 23. E Jesus disse: se tu podes crer, ponto e vírgula, tudo é possível ao que crê. Então, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, Jesus está nos dando o caminho, o norte. Jesus está nos dando o caminho para alcançarmos a vitória. E qual é? Ele deixa bem claro que tudo é possível ao que crê. Então, se tu crê, o Senhor vai agir. E o verso 24, nós vamos ver então, que daquilo que eu vos falei a princípio lá em cima, tomando base no verso 19 também, que o que aquela geração que Jesus estava falando precisava? Ser curado da incredulidade. E veja que o verso 24, nós vamos então verdadeiramente ver que o homem, ele precisava ser liberto. E liberto do quê? Da falta de fé, que é chamada de incredulidade. E o verso 24 vai dizer: e logo o pai do menino clamou com lágrimas. Esse comportamento, esta reação ao ouvir as palavras de Jesus, é sinal que alguma coisa está acontecendo no meu íntimo, no teu íntimo. Porque pregador, pessoas que, enfim, que Deus use, seja lá em que dom for, não tem o poder de fazer uma pessoa chorar. Mas a palavra de Jesus revelada na boca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, conduz as pessoas ao reconhecimento das suas fragilidades, e daí, sinal, se entregasse, lágrima, glorificá-lo, render-se a ele. E veja que é o que diz: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Veja bem, ele disse: eu creio, vírgula, Senhor. Então ele, com lágrimas no rosto, ele disse: eu creio, Senhor. Agora veja, depois deste ponto de exclamação, o que vai aparecer a frase: ajuda a minha incredulidade. Ou seja, como se ele estivesse falando para Jesus: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, Jesus, me cura dessa descrença, me cura, porque eu não tenho fé para isso. Me ajuda, Senhor. Agora ele está realmente sendo sincero na presença do Senhor e se humilhando, porque o que está no verso 19 é o que Jesus está falando: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando sofrerei? Traz-me cá o menino. E Jesus faz, mas nós precisamos ser libertos. Muito bem, os versos que se seguirão no nosso texto básico, e daí nós vamos observar o verso 25, Jesus então vai tratar da cura, e Jesus cura, porque aí começa a multidão chegar, e Jesus não queria ser aclamado pelo povo. Jesus, ele sempre queria estar fora deste negócio de ser aplaudido, ovacionado, aclamado pelo povo, porque o povo tinha os seus interesses. E nós vamos ver então no verso 29, no verso 28 e 29, para mim concluir essa mensagem. E daí eu concluo a mensagem com a seguinte coisa: a pergunta que não quer calar os discípulos. Qual é a pergunta que não quer calar os discípulos? Eu concluo a mensagem com isso. Qual é a pergunta que não quer calar os discípulos? O evangelista Mateus vai dizer no capítulo 17, que está registrado esse mesmo assunto, verso 19, ele vai dizer que, em particular, os discípulos fazem a pergunta a Jesus. É a pergunta que não quer calar os discípulos. Qual é a pergunta que não quer calar os discípulos? Aí nas Escrituras. Mateus, então, ele vai dizer que, em particular, os discípulos, ele vai perguntar a Jesus. Já o Marcos, no verso 28 do capítulo 9 nosso, ele vai dizer que justamente esse particular é quando chega em casa.
Então Marcos diz que quando chega em casa, no particular, entre eles e Jesus, Jesus e eles vão ter uma conversinha com Jesus. Sabe aquele particular? Sabe aquele local onde só você, Jesus e você? Ele está te esperando lá. Ele está me esperando lá. Ele está nos esperando lá, naquele momento tão particular que é só com você, Jesus. E é nesse localzinho aí que você faz a sua devoção, que o Senhor, Ele tem algo para revelar-te, para falar com você. Glórias a Deus. Observamos então que nesse particular, em casa, como diz o verso 28, e quando entrou em casa, acompanha aí, e quando entrou em casa, verso 28 do capítulo 9 de Marcos, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram à parte. 2 pontos. A pergunta que não quer calar os discípulos aparece aí. Por que ou não podemos nós expulsar? Essa é a pergunta que não quer calar os discípulos. Por que que nós não podemos expulsar? Por que o não podemos expulsar? A pergunta que não quer calar, e uma pergunta quando não quer calar, ela fica incomodante na gente. A gente fica dias, às vezes foge o sono, a noite fica tão, às vezes, ou longa ou curta, porque você não vê aquele momento para aquela coisa que está te inquietando tanto, você logo saber. A pergunta que não quer calar os discípulos: por que ou não podemos nós expulsar? E daí vamos lá rapidamente. O Mateus, no capítulo 17, verso 20, ele vai nos falar da seguinte forma: e Jesus lhes disse, porque se você olhar Marcos aí, rapidamente, se você olhar Marcos, quando eles fazem a pergunta, eles dizem assim: por que ou não podemos nós expulsar? Verso 29 diz, e disse-lhe Jesus, essa casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. É uma resposta, mas eu me atenho à resposta de Mateus. Olha a resposta de Mateus no capítulo 17 e 20. A pergunta que não quer calar: por que ou não podemos expulsar? O porquê causa a gente não conseguimos expulsar? Aí o verso 20 vai responder, Mateus 17, 20. E Jesus lhes disse, olha a resposta da pergunta que não quis calar os discípulos. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé. A pergunta que não quis calar os discípulos é respondida por Jesus, e eu atomo mais aqui esse detalhe de Mateus, das falas de Jesus, quando Jesus diz, por causa da vossa pouca fé. Isso tem tudo a ver com o que Jesus falou com eles, quando Jesus fora logo indagado, quando seus discípulos não conseguiram expulsar. Quando Jesus fala para eles, ó geração incrédula e perversa, ou seja, ó geração sem fé. Jesus falou aquilo para os seus próprios discípulos também, para todos que estavam ali. E aqui está a prova disso. Porque a pergunta que não queria calar os discípulos era essa: por que ele não expulsou? Por quê? Lembra que nós lemos Marcos capítulo 6, dos versos 13, se não foge de minha memória, aos versos 17, que nós fizemos do verso 7 ao verso 13 de Marcos, capítulo 6, que Jesus já havia lhe dado a eles o poder para que eles expulsassem os espíritos malignos, curassem os enfermos, enfim, expulsassem os demônios. Eles expulsaram muito, mas aqui eles sofreram um revés. Era aquilo que nós já tratamos aqui: não se acomode na fé, mantenha uma vida estimulada na fé. Eu vou concluir essa mensagem para você entender melhor isso. Olha, a resposta de Mateus para mim, ela está contundente, está clara. No verso de número 20 do capítulo 17, Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé.
Não é que não tinha fé, mas não era fé o suficiente. Glória a Deus. E é lindo que tanto o Mateus como o Lucas, eles vão tratar, que Jesus vai falar para eles de uma sementinha pequenininha, que é a semente, glórias a Deus, da qual ele vai tratar isso. Se vocês tiverem fé do tamanho do grão de uma mostarda, se vocês tiverem fé, Jesus compara esta figura de linguagem comparativa. Se vocês tiverem fé, comparado a isso, vocês vão falar e vai acontecer, vocês vão dizer e vai acontecer, vocês terão palavras de autoridade e as coisas vão acontecer para a glória de Deus. Ou seja, uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé real, uma fé pura. Não é aquilo, crendo, descrendo, crendo, descrendo, crendo, descrendo. Eu oro, estou crendo, daqui a pouco eu estou orando e descrendo. Eu falo sai crendo, daqui a pouco eu estou dizendo sai não crendo. Não é assim. É ser crente crendo, crente crendo. Glórias a Deus e aleluia. Amém, meus amados irmãos. Concluímos então. Vejamos então. A pergunta é respondida por Jesus. Aquela pergunta que não queria calar a boca, não queria calar a consciência dos seus discípulos. Jesus então responde: é por causa da vossa pouca fé, é porque a fé de vocês não é o suficiente. Jesus então dá-lhe essa resposta para ele, glórias a Deus. E aí, meus amados irmãos, a falta de fé gera no povo descrença. Então, a gente precisamos, meus queridos, ter fé em Jesus Cristo. Precisamos crer que Ele é poderoso para fazer, conforme esta frase que nós temos na maioria das nossas congregações aqui no campo. Nós temos uma frase que a gente cita ela, já sabemos ela de cor: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, aleluia, do que pedimos ou pensamos. Deus deu essa revelação ao nosso pastor presidente do campo, e ele mandou escrever isso, e essa frase ela segue. Então creia. E daí eu concluo: a falta de fé gera no povo descrença. Uma outra coisa, é preciso manter uma vida de oração e comunhão. Por quê? Olha o verso 29 de Marcos, do capítulo 9, ele diz assim: e disse, essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração, jejum. Jejum, oração, oração, jejum, jejum, oração. Duas coisas importantíssimas que nós temos que manter na nossa vida. E aqui eu grifo a vocês esta aplicação rapidamente dentro desses dois versos. A falta de fé gera descrença. É preciso manter uma vida de oração e comunhão. É necessário termos uma vida de devoção e consagração, porque quando Jesus fala aí oração e jejum, ele está falando justamente isso. É necessário a gente termos uma vida de devoção. Quando falamos de devoção, estou falando daquele momento em que você entra naquele cantinho seu com o Senhor, busca Ele em oração. Esse é o seu momento de devoção. E o momento de devoção te conduz à comunhão. Então nós precisamos ter, aleluia, uma vida de oração e comunhão diante do nosso Deus. Uma terceira coisa, é necessário termos uma vida de devoção e consagração, porque quando ele fala jejum, é justamente isso aí. É um momento em que você reserva-se particular com Deus, naquelas horas, aqueles momentos, aqueles dias, enfim, é algo em que você com o Senhor Deus se reserva-se. E daí a palavra do Senhor nos orienta que isso não é necessidade de eu falar para ninguém que eu estou fazendo, mas é uma necessidade de estarmos em comunhão juntos. Então não tenhamos uma vida de qualquer jeito na presença do Senhor Jesus. Isso é uma quarta coisa. Uma quinta coisa, uma vida de incredulidade nos faz perder a autoridade. Quando eu e você vivemos uma vida incrédula, nós perdemos a autoridade. Perceba que nós lemos aqui os textos, e os textos nos mostram isso perfeitamente. Quando eu não tenho uma vida realmente de crença, mas uma vida incrédula, eu perco a autoridade, principalmente sobre as forças demoníacas. Uma sexta coisa, tenhamos uma vida disciplinada na presença do Senhor Jesus. Tenhamos disciplina na presença do Senhor Jesus. Disciplina é fundamental.
para que nós possamos sempre estar ali, fazendo aquilo. Não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de ler a Bíblia, não pare de examinar as Escrituras, não pare quando nós voltarmos normalmente a nossa vida rotineira de congregar, não pare de congregar, minha irmã, não pare de congregar, meu irmão, não pare de congregar a família, não pare de congregar, seja qual for a faixa etária, a classe de idade. Tenhamos uma vida então disciplinada na presença de Jesus. E sétima e última coisa, a verdadeira fé em Jesus elimina todas as barreiras espirituais na nossa vida. Então, uma verdadeira fé em Jesus vai eliminando as barreiras espirituais que estiverem em volta de nós, porque a nossa fé faz com que a gente rompa essas barreiras que espiritualmente esteja querendo envolver, e daí nós vamos vencendo. Como eu já vos falei, Paulo escreve isso aos Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante. A nossa peleja, a nossa guerra aqui, meu irmão, não é contra a carne nem sangue, é no mundo espiritual. Precisamos estar revestidos com as armaduras espirituais. Que Deus em Cristo continue te abençoando, igreja. Que Deus te dê força, graça. Palavra de Deus é muito bom. Tenha sempre a palavra do Senhor em tua vida e creia. Assim como o Senhor Jesus, Ele operou na vida daquele jovem, mesmo sem ele pedir, ele não pediu, mas o pai dele precisava primeiramente ser curado daquela incredulidade que o dominava, como os discípulos de Jesus e como todos que ali estavam. Então aqui eu deixaria aplicado para nós algo muito importante. De qual geração a gente faz parte? Da geração incrédula ou da geração que tem fé? Da geração que acredita ou da geração que está desacreditando? Da geração que quer só receber ou da geração que crê que recebe, mas também tem comprometimento com as coisas de Deus? Que Deus nos dê graça e força e que nós estejamos firmes na presença do Senhor. Deus abençoe. Esta é a palavra do Senhor neste culto do ensino, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor e não se esqueça de, nas suas orações, estar apresentando as demais diversas necessidades das quais sabemos que o Senhor é poderoso para realizar. Creia, ore, não deixe de orar, ponha a sua vida diante do altar de Deus. Não se esqueça também, quarta-feira, a irmã Raquel, a irmã Pereirinha, a irmã Rosângela, juntamente com as demais irmãs, estão aí nesse trabalho de consagração, as irmãs nos seus lares, e ela convocando as irmãs, um trabalho muito lindo para os irmãos que aqui congregam conosco. Temos até a participação de outras irmãs que, em contato com a irmã Raquel, está aí participando. Muito bom. Quarta-feira, 8 horas da manhã, joelho no chão, palavra de Deus, louvores e bênção do Senhor. À noite, doutrina com o nosso pastor presidente, na TV DSM. Quinta-feira tem culto, teremos aqui ministração e assim segue-se a obra do Senhor Jesus. Deus abençoe, oremos ao Senhor. Eterno e bondoso Pai, te louvamos por esses instantes em tua presença. Estamos gratos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem aqui, meu Pai, dispensado sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, em poder sermos úteis na tua obra, em podermos, meu Deus, sermos participantes, meu Pai bendito, das tuas infinitas e copiosas bênçãos sobre as nossas vidas. Pai amado, minha oração também, Senhor, em favor daqueles que estão, Senhor amado, enfermos. Alcança-os com teus milagres de cura. Também, meu Deus, minha oração é sobre aqueles que estão trabalhando, meu Pai, na área da saúde, sobre aqueles, meu Deus, que estão, Senhor amado, Pai bendito, procurando, meu Pai, cada dia mais uma solução para esta questão. Deus poderoso, Tu és poderoso, Pai, em todos os momentos, e nós cremos no Teu agir, no Teu operar, Pai. Eu oro neste momento também, Senhor, por aqueles que porventura ouviram esta ministração e ainda não tenham colocado a sua vida diante do Senhor. Pai amado, que esta vida agora, Senhor, seja alcançada pelo poder da Tua palavra e que haja transformação na vida deste homem e desta mulher, e que ele ou ela agora se renda-se aos Teus pés e que a Tua boa mão esteja sobre ela, sobre ele, Pai amado, curando de toda incredulidade para que possa assim te servir com alegria. Pai glorioso, permanece com a tua igreja. Senhor, nós te louvamos por tudo, Pai, cremos na tua bênção sobre nós. É no nome de Jesus que nós oramos e já gratos te bendizemos, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Receba as bênçãos do Senhor, que o grande amor do nosso Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito do Senhor seja sobre vós, não só hoje e sempre, juntos diremos amém.